Olá, meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos falar de mais um filo no nosso reino animal, que é o filo dos plateumintos, tá? Que são esses simpatiquinhos aqui do nosso lado. Então, quem são eles? Eles são os que a gente conhece como vermes, tá? Então, a gente tem aqui alguns exemplos, aqui uma planária marinha, aqui um esquistossomo, que nós vamos falar sobre ele, e aqui uma planária terrestre de vida livre. Então, eles são os vermes, tá? Quais são as características dos animais desse filo? Bom, primeira característica é que eles têm o corpo achatado, dorso ventralmente. Então, o dorso seria a região de costas, ventral a região do ventre, da frente, da barriga. Então, eles são achatados e são compridinhos, tá? Eles não têm apêndices locomotores, então não têm braços, não têm pernas, tá? Eles se locomovem aí de várias maneiras diferentes, como vocês podem ver aí nas animações. O corpo desses animais podem ter milímetros até metros de comprimento. Eles são espécies de vida livre, mas também temos os que vivem parasitando outros seres vivos, então se hospedando em outros seres vivos e aí se utilizando do que esses seres vivos têm, né? Principalmente para eles se alimentarem, eles aí moram em outros indivíduos. Os de vida livre, eles podem se viver tanto no ambiente marinho quanto no ambiente aquático. Então, aqui nós temos uma planária, que nós vamos falar sobre ela, aqui um plateuminto aquático e aqui o esquistossoma, que na verdade é um casal de esquistossoma, tá? Quais são as aquisições evolutivas do grupo? Eu falei para vocês desde o princípio que a partir de agora, quando a gente fosse entrar nos filos do reino animal, a gente falaria um pouquinho de cada coisa que eles vão ganhando ao longo da evolução. Então, um filo é mais evoluído do que o outro, nós vamos falar em ordem, tá? Do mais simples até o mais complexo. Então, nós temos cada filo ganhando aí aquisições evolutivas. Nesse caso aqui, o filo dos plateumintos, eles já ganharam. Primeira coisa, eles têm uma região anterior e uma região posterior, ou seja, a frente e a costa. Um lado que é a frente e um lado que é a parte traseira, tá? Coisa que as esponjas lá não tinham. Além disso, eles já têm um sistema digestório, porém, ele é um sistema digestório unidirecional, ou seja, eles só têm boca, eles não têm ânus. Então, tudo que entra vai pela região da boca, sai também pela região da boca. Não temos um local de entrada, um orifício de entrada e um orifício de saída. Aqui, essa respiração deles é cutânea, então eles já têm aí um sistema respiratório, porém cutâneo, ou seja, pela pele. Eles já têm também sistema nervoso com gânglios na cabeça. Gânglios são porções de células nervosas já localizadas na região da cabeça, coisa que nós vimos lá, que no filo anterior, eles estavam distribuídos por todo o corpo do animal. O sistema circulatório e o respiratório completo ainda não temos, tá? A única respiração que a gente tem é cutânea. Não temos ainda um sistema respiratório todo completinho, muito menos circulatório. E nas espécies parasitas, eles vão apresentar algumas características especiais, como ganchos e ventosas, para se fixarem no hospedeiro, tá? Alguns dos parasitas não têm sistema digestório. Por quê? Porque eles já se alimentam das moléculas quebradas, então eles não precisam ter um sistema para quebrar essas moléculas, porque eles já estão dentro de um hospedeiro, tá? Então eles já absorvem o alimento já quebradinho, já as moléculas quebradinhas, direto desse hospedeiro, porque eles ficam na região intestinal, tá? Ou já no sangue com as moléculas quebradinhas. Primeiro grupo desse filo, as planárias. As planárias você já deve ter ouvido falar. Elas são uns animaizinhos meio engraçadinhos. Elas têm, parece que 2 olhinhos aqui, parece que elas são até vesguinhas, né? Elas são animais aquáticos, mas também nós temos elas em ambiente terrestre. Principalmente, a gente vai encontrá-las em água doce, em rios, riachos. Algumas podem ser até
mantidas em aquários, tá? Com água doce, junto com plantas submersas. A locomoção delas é através dos músculos que ela tem na região ventral e de alguns cílios, que vão ajudar então ela a se locomover por rastejamento. Ela tem uma grande capacidade de regeneração, ou seja, se eu picar essa planária, cada pedaço dela vira uma planáriazinha nova, tá? Então aqui eu tenho uma planária inteira, ela picadinha, e aqui cada pedacinho dela se torna uma planária nova. Então, por isso sabemos que o sistema reprodutor dela, o método reprodutivo dela é dessa maneira, através da reprodução por bipartição, né? Que ela vai se dividindo e ela vai formando planárias novas. Então, é um processo de reprodução assexuada, tá? A regeneração. Então, aqui é uma ilustração que tem no livro de vocês, mostrando que aqui nós temos a região ventral, com o músculo que vai proporcionar ela a locomoção. Nessa região, na epiderme, que é a parte de revestimento dela, nós temos pequenos cílios. A boca dela fica nessa região ventral aqui, que é por onde entra o alimento e por onde sai o alimento. Nós temos os ocelos, que são projetos de olhos, podemos dizer assim, região de cabeça e região traseira. Então, eles já têm uma região anterior e uma região posterior. E aqui está mostrando a regeneração desses indivíduos e, por óbvio, também o método de reprodução deles, tá? O outro grupo são os plateumintos parasitas, que nós vamos ter dois exemplos. O esquistossomo, que ele tem o nome científico de Esquistossoma mansoni, ele causa a esquistossomose, que é uma das verminosas mais comuns no nosso Brasil, no nosso país. Ele é um problema que acomete o nosso sistema digestório, principalmente região de fígado e intestino. O esquistossoma, na hora que ele se aloja nessa região, há um grande acúmulo de água na nossa cavidade abdominal, na nossa barriga. Ela, então, é a que chama barriga d'água, a doença chamada barriga d'água, que é muito popular no Brasil. Por quê? A gente tem um acúmulo de água na região abdominal, então fica aquela barriga grandona, bem inchada, por causa desse acúmulo de líquidos, graças a esse verme que está alojado na nossa barriga. Então, como que funciona? Esse ser humano vai se contaminar com a larva do esquistossomo, que tem como hospedeiro principal, né, o primeiro hospedeiro, um caramujo. Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando entra em rios, porque esses rios podem estar contaminados. Então, vamos imaginar aí que um homem que estava contaminado defecou, né? Fez o seu cocô lá em um rio ou um local sem saneamento básico adequado. Esse cocô dele já tinha algumas larvas de esquistossomo. Nesse caso aqui, uma larva ciliada. Ela penetra no caramujo, ela evolui, virando essa larvinha aqui, que consegue penetrar pela nossa pele, entrando na corrente sanguínea, chegando até o nosso sistema digestório, tá? Então, ela é um problema sério. Aqui, por isso que a gente tem que sempre tomar um remédio de verme, né? Sempre tomar muito cuidado com isso, para que a gente não sofra com a barriga d'água, que é uma das doenças, uma das verminoses mais comuns. A outra verminose comum são as causadas pelas tênias, tá? Onde nós temos a tênia solium e a tênia saginata. São dois tipos de tênias, elas se alojam principalmente no hospedeiro principal delas, né? O primeiro hospedeiro, ou no porco ou no gado, no boi. Então, essa tênia, ela tem esse formato de fita. Essa fita tem uma cabeça. Na região da cabeça, em uma delas, nós teremos ganchos para se fixar. E na outra, a gente vai ter as ventosas também para fixação. Quando essa tênia ela tem metros de comprimento, ela começa a liberar ovos que estão em formato desses segmentos, como se fossem aquelas fitinhas, aqueles tickets que a gente tem geralmente naqueles jogos de máquina, sabe? Que saem os tickets assim, que você vai destacando. É como se fosse isso. Esses ovos, eles saem pelas fezes humanas, que num local também sem saneamento básico adequado,
vai ser consumida por um porco que vai ter esse ovo aí no formato do cisticerco, por isso que essa doença também é chamada de cisticercose. E a gente vai lá também e consome a carne desse porco ou do gado, no caso da outra tênia, do outro tipo de tênia, tá? Então, quer dizer que, tipo, se eu faço minhas necessidades no local sem saneamento básico, necessariamente eu vou comer essa carne desse porco? Não. Mas a gente tem que tomar cuidado com a procedência da carne animal, se ela também está bem cozida, porque pode existir o cisticerco nessa carne, por esses porcos se alimentarem aí de locais, ou serem mantidos em locais pouco higiênicos, né? Esses cistos então ficam alojados na carne. Se a gente consumir mal cozida, por exemplo, a gente pode ingerir e esse cisticerco evoluir para uma tênia bem grandona, tá? Então, assunto de hoje dos plateumintos era isso. Espero que tenha ficado claro. Eu aconselho vocês a já irem fazendo aqueles pense e responda que nós temos no meio do livro texto, para já ir adiantando, porque na hora que a gente acabar o assunto desse capítulo, nós vamos fazer todos os exercícios, tá bom? Então, vão anotando tudo, anotem as características desses seres vivos, qualquer coisa me chame. Um beijo e até a próxima!